Ele cultiva em casa trevos da sorte, aquela plantinha que tem 4 folhas. Eu vou conversar com Raimundo Nonato Ponciano de Araújo. Você trouxe aqui uma porção de... Trouxe umas coisinhas para mostrar para você, João, pro público. Você é da onde? Eu sou natural de Senador Pompeu, João. Uma cidadezinha bem pequenininha que pode dizer que naquela época nós chamava o cu do mundo. Ficava no cu do mundo. Tá? Nem tinha no mapa. A 360 quilômetros de Fortaleza. Longe? Longe, esse era longe. Tô vendo que esse era bem longe. Oh. Continua, João. Já começou bem. Ah, que beleza. E aí, por causa... Isso aqui veio lá do cu do mundo? Isso aqui não. Não. Aí você saiu de lá... Trevo, quer primeiro saber de onde eu vim, por quê, né? De Senador Pompeu. Meu pai, quando eu tinha 10 anos, mudou com minha mãe para Fortaleza. Sim. Tá? Saí do cu do mundo, fui para próximo. Vamos deixar o cu do mundo onde ele tá. Pronto. E aí? Aí, de 10 a 17 anos, eu morei em Fortaleza, com meu pai e minha mãe. Quando foi em 71, 70, meu pai veio para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, porque a família dele, mãe, irmãos, morava tudo em Campo Grande. Tá? E minha mãe ficou em Fortaleza. E seu pai foi para Campo Grande? E meu pai veio para se distanciar da sua mãe? Para separar mesmo. Ah, ficou separado. Isso separação radical. Eu tinha 17 anos naquela época. E aí, a primeira coisa que veio na cabeça foi: minha mãe, vamos embora para onde está meu pai. Passei um ano fazendo a cabeça dela para vir embora. Para vir para Campo Grande. Mas ele não foi para Campo Grande exatamente para se separar da sua mãe? Exatamente, mas você queria que a mãe fosse morar com meu pai. Com 17 anos você queria forçar essa barra? Forçar não, fazer a cabeça dela. Mas se foi ele que foi embora? Como é foi ele que foi embora. Então, o que adiantava fazer a cabeça dela? Adiantava, porque ela amava demais meu pai. Que hoje já tem, que Deus já tem os dois. Tá? Meu pai faleceu, inclusive, mês passado. E sua mãe quando? Minha mãe faleceu em 86. Quer dizer que você não conseguiu fazer essa união? Consegui, porque eu trouxe minha mãe e meus 2 irmãos. Esse falecimento não foi fruto do reencontro? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tá bom. Trouxe minha mãe, ela conseguiu, vamos dizer, aceitar minha condição, a condição de vir, tá? Mesmo dizendo assim: meu filho, se eu chegar lá, teu pai tem outra. E tinha? Pior que tinha. Não, claro, porque pior que evidente. Tinha. Mas mesmo assim, minha mãe era tão apaixonada por meu pai que vendeu a casinha que tinha lá, eu peguei, porque eu já era rapazinho, 17 anos, e trouxe meus 2 irmãos pequenos. Para Campo Grande? Para Campo Grande. Quando eu cheguei em São Paulo, Jô... Peraí, mas de Campo Grande você já voltou? Peraí, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha chegado em Campo Grande, ó, de Fortaleza, um ônibus direto para São Paulo. Presta atenção na bagagem. Esse trecho você não tinha falado pra gente ainda. Mas olha bem, quando eu saí de Fortaleza para São Paulo, por que morreram 10 irmãos meus? Por quê? Um desastre? Não. Porque o Ceará era tão seco que só sobreviveram 3. Eu e mais meus 2 irmãos. Jô, você conhece o Nordeste, Jô? Conheço. Você conhece, não, você sabe seca, da história. E a tragédia é que quando não é seca, aí dá até para ir. Quando eu cheguei em São Paulo, né, que eu vinha para Campo Grande. Quando eu cheguei em São Paulo, lembro que como foi hoje, era o dia 23 de dezembro de 1973. Desceu eu, meus véspera de Natal. Véspera de Natal. Desceu eu, meus 2 irmãos e minha mãe. Os outros 10 já tinham falecido? Os 10, eu vou te contar por que os 10 faleceram. Conte. Também. Quando nós chegamos, que eu desci do ônibus, que eu vi aquele frio, a primeira coisa que eu falei para minha mãe foi: minha mãe, parece que tem uma geladeira aberta, porque eu nunca vi um negócio desse jeito. Um frio de 8 graus aqui.
em São Paulo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na época, 8 graus quando eu cheguei. Aquilo pra mim era outro mundo, eu nunca tinha visto. Fortaleza, o máximo dos frios lá é 20 graus, 25 graus. Aonde? Fortaleza, nem isso, né, Jô? Nem isso. Imagina o interior do Ceará. Aí, chegamos aqui, fomos pra morar em Campo Grande, que era onde meu pai estava. Aí já calor, quente. Já vim com a inscrição do Exército. Vai servir. Não teve jeito. Raimundo, você vai servir. É por isso que vai chegar a história do Raimundo. Você vai servir o Exército. Comecei a servir o Exército. Deu 0 graus na época que eu servi o Exército. Aonde? Em Campo Grande já. Em Campo Grande fez 0 graus? Servi o Exército em 1975, deu frio de 0 graus. Aquilo foi um pavor pra mim. Lá tem um quartel, Eu fiquei tão traumatizado com frio, João, naquela época. Imagino, 0. Eu fiquei tão traumatizado que até hoje eu não gosto de tomar banho de água gelada. Só água morna pra mim. Só água morna, tá certo. Tá certo. Agora, Raimundo, quando eu percebi... Agora, Raimundo, o quê? Eu não perguntei nada disso aí. Então pergunta, João. O que é o negócio de Raimundo? A história, eu pensei que a Miriam tinha te falado. Por que o nome era Raimundo? Já perguntei, quero saber. Tá. Minha mãe colocou todos os nomes dos filhos que ela teve. Minha mãe teve 13 filhos. Sim, isso já... 13. Esquece os 3 primeiros. Os 10, 4 mulheres e 6 homens, ela colocou todos os nomes iguais. Raimundo Nonato Ponciano de Araújo. Eu e mais 9. Você ri? Se vocês soubessem o que aconteceu com ela, eu acho que qualquer um de vocês fazia essa promessa que ela fez. O que aconteceu? Quer apostar? Quer. Então tá apostado. Isso aqui vamos jogar fora, isso não precisa mais. João, fala. O primeiro filho, minha mãe casou com meu pai, lá na terrinha lá que eu falei do início, né? Sim. O primeiro ano engravidou. Adivinha o que aconteceu, João, com a gravidez da minha mãe? Eu não sei. Depois de 9 meses. Não, dá um exemplo. Adivinha só. Não, chuta, João, chuta. Depois de 9 meses. O que aconteceu? Nasceu uma criança. Não chegou nem a nascer. Nasceu e morreu. Em seguida. Pô, minha mãe já ficou triste. Engravidou pela 2ª vez, João. Quer dizer, um aqui já foi. Um já foi, o primeiro. Minha mãe já, a 2ª vez engravidou, nasceu. Com 2 horas, morreu. Não me pergunte por quê. Não. Eu não sei. Isso é a história que ela me contou. Aí vamos, 10 assim. Até aí ela... Não, calma, só os 3 primeiros. Aí ela já não queria mais engravidar. O terceiro como é que foi? Ela já nem queria mais engravidar, mas engravidou do terceiro, ou seja, 3 anos seguidos. No terceiro, Jô, é por isso que eu digo que ela se desesperava. Qualquer mulher que acontecesse uma coisa dessa, eu acho que se desesperava. O terceiro filho que minha mãe teve, não teve, foi tirado aos pedaços. Aos pedaços? Aos pedaços. Tá? Isso contado por minha mãe. Uma coisa trágica. Agora pensa, 3 filhos, casado de nova, primeiro casamento com o marido e 3 filhos perdidos, como é que você acha que minha mãe ficou? Mal. Desesperada, João. Desesperada. Minha mãe se desesperou tanto que ela se apegou com a lenda de São Raimundo Nonato. E como é a lenda de São Raimundo Nonato? Só bater. Eu vou falar por cima, mas se bater na internet tem toda a história desse São Raimundo Nonato. Sim. Tá? Agora, a lenda no inconsciente do nordestino, do Ceará, não tem nada a ver com a história verdadeira realmente de São Raimundo Nonato que vocês vão digitar e ver na internet, tá? Não tem. Mas para vocês nós... não são obrigados. Não sou obrigado. Mas, obrigado. Vamos lá. Mas naquela época, a lenda era o seguinte, que toda mulher que tinha problema de parto se apegava a São Raimundo Nonato. Mas olha, agora o porquê. Isso. Porque diz a lenda. O porquê tá lá na internet. Não. Vou contar, Júlio, vou contar. Diz a lenda que São Raimundo Nonato foi assim, ó. Não vai bater com a que tá lá, mas era a lenda que minha mãe sabia. Sim. A mãe dele tava de 8 meses. A mãe de São Raimundo Nonato. Tava de 8 meses, bateu as bielas, não sei porquê. Morreu. Vamos enterrar. E no Ceará, João, você lembra que naquela época enterrava de rede, né? Botava na rede, os pau na rede, vamos lá enterrar a pessoa. Quando chegou, botou a rede perto da cova, João. Quando abriu a rede, que foram enterrar, alguém gritou: ih, a barriga dela tá mexendo. Olha. Aí o outro gritou:
a criança tá viva. Aí o outro já gritou, traz uma peixeira. Tiraram a barriga, abriram a barriga, tiraram a criança. A mãe já estava morta há muito tempo, vamos dizer assim, há algumas horas. Tiraram a criança e levaram a criança para criar, sei lá por quem. Diz a lenda que virou o santo Raimundo Nonato. Agora, por que Nonato? Não nascido. Pronto. Não, tá aqui o poliglota. Exatamente. Não nasci Nonato. Agora, eu não tinha ideia que São Raimundo Nonato era cearense. Aí que tá. A lenda não é cearense. São Raimundo Nonato não é cearense. Era a lenda dos nordestinos em cima da história verdadeira. De São Raimundo. Que nasceu aonde, São Raimundo? Nasceu, me fugiu agora. Eu também, não interessa. Vê na internet. Se eu não estou enganado, acho que foi na Itália, Jô, se eu não estou enganado, tá? Eu tenho Raimundo. A história verdadeira mesmo não teve nada a ver com a lenda do Nordeste. Agora, isso tudo aconteceu enquanto vocês estavam ainda lá em Nuco. Exatamente, senador Pompeu. E senador Pompeu, pelo amor de Deus. Nuco do mundo, não é Nuco. Mas hoje é uma cidade maravilhosa, é a cidade que eu nasci, né, João? Eu adoro o senador Pompeu. Bom, então, minha mãe... Nós estamos já no terceiro óbito. Perdeu 3 filhos. 3. É porque... 3 já foi 3. Sabe o que é esse aqui? Eu tô lá em cima. Será que vale a pena nascer ou não? Porque já foi 3. Vou tomar esse risco, vou tomar esse risco, eu falo brincando. Na verdade, eu não sei, Deus é que sabe o que aconteceu. Eu só sei que minha mãe se apegou com a promessa e fez a promessa com São Raimundo Nonato, vamos dizer, com ela mesma. Não foi em padre, não foi em igreja, não foi em ninguém. Com ela mesma ela falou, meu santo. Meu São Raimundo. Meu São Raimundo Nonato. Se um filho meu, primeiro filho agora, ela já estava com medo de engravidar de novo, chegar a vingar, eu coloco o nome de Raimundo Nonato. E se eu vier a ter mais filhos, eu coloco todos iguais. Raimundo Nonato Ponciano de Araújo. E se for mulher, eu coloco Raimunda Nonata Ponciano de Araújo. Agora, meu São, olha a história, olha a paciência da minha mãe. Mais filhos. Mas, para não confundir, meu santo, eu vou chamar aquele de fulano, aquele de cicrano, aquele de beltrano. Porque ela não podia chamar Raimundo Nonato, vinha 10 de uma vez. Não tinha jeito. Raimunda Nonata, vinha às 4. Não, ela botava no registro. E naquela época, o cartório, estou falando na época de 50, tá? Que eu nasci em 56. Sim. Então, naquela época, era possível. Acho que a lei permitia, né, Jô? O quê? Botar o nome tudo igual dos irmãos. Porque o nome... como é que vai saber? Tem diferença de um ano? Tinha diferença só de idade. Pai e mãe, né? Então. Mas ela já chamava os outros do nome diferente. Eu vou explicar por quê. Era um coro, quando chamasse. Exatamente. Mãe. Mas Deus, não sei por quê, Deus só deixou ela com 3. Por quê? Minhas 4 irmãs morreram pequenas. A mais velha, estudo em senador Pompeu. A mais velha morreu com 7 anos. E chamavam Raimunda? Todas as 4 chamavam Raimunda Nonata Ponciano de Araújo. E isso pode ter... Morreu as 4 irmãs. Agora, dos irmãos morreram 3. As 4 morreram de quê? Depressão? Uma morreu de meningite. Meningite, tá? Uma eu lembro que foi de meningite. A maiorzinha eu não estou lembrado na época, eu era muito pequeno. Você não lembra? Também. Não lembro, Jô. Não lembro. O que eu lembro eu falo, Jô. Senão eu vou cá. Não, sim, eu sei que você não vai. Aí, morreram. Chegado no Mato Grosso do Sul, quando eu servi o exército, sobrou só nós 3. Aí eu, Raimundo Nonato Ponciano de Araújo, o outro irmão, Raimundo Nonato Ponciano de Araújo, e o outro irmão, Raimundo Nonato Ponciano de Araújo. Aí eu servi o exército, falei, poxa, tem alguma coisa errada. Vou conversar com minha mãe. Só com 18 anos que você percebeu? Que eu percebi, só. João, os mestres dizem que a humanidade em geral se chama nasce com 3% de consciência. Eu acho que eu nasci com 1, João. Não, que é isso, imagina. Sem brincadeira, João. Mas, Raimundo Nonato, como é que você fazia para chamar os seus irmãos? Minha mãe já chamava, por exemplo, como era o nome dos outros? Ela chamava de Vicente. Raimundo de Vicente. Que fácil. Não tinha nada a ver com o registro, mas ela já chamava Vicente. E o outro? Oleni. Ela criou o nome de Olenca e Valdeni e chamou o guri de Oleni, que tá vivo, tá? Não, chamou de Raimundo. Raimundo Oleni. Mas no registro era Raimundo Nonato Ponciano de Araújo. Raimundo Oleni. Oleni. Juntou o que é Oleni? Oleni, ela criou. Minha mãe Oleni, assim. Ela criou de Olenca com Valdeni. Oleni.
tinha esse negócio, Entendi. João. Não, isso eu entendi. Bom. Aí, chegando aqui, terminei de servir o exército, eu falei, poxa, eu vou ter que mudar, porque daqui a pouco meu irmão faz uma coisa, eu pego o pato, ou eu faço alguma coisa, vai verdade, é banco, é exército, é conta. Aí cheguei pra minha mãe e falei... sujo na praça, de repente. Também, né? Cheguei pra minha mãe e falei, ela nessa época ela é viva ainda. Cheguei e falei, minha mãe... Eu sei, Jô, eu sei. Claro. Podia ter falado depois que ela morresse pra poder fazer isso também. Não, aí o quê? Aí eu falei, minha mãe, é o seguinte, a senhora fez uma promessa, eu respeito sua promessa, a senhora botou todos os nomes nossos de Raimundo Nonato, porque perdeu os 3 filhos, mas agora nós já somos rapazes, eu já tenho 18 anos, os outros já têm quase 18, vai fazer 18, e a senhora já chama eles diferente, a senhora poderia deixar eu trocar no cartório o nome deles dois? Eu, como fui o primeiro que sobreviveu da promessa, eu garanto que eu prometo deixar meu nome, apesar de eu achava ridículo meu nome, João. Eu não fui cantor, porque eu tinha vergonha do meu nome, pode acontecer? Não tem nada a ver com a voz? Não tem nada a ver com nada. Eu não fui cantor, meu sonho era ser cantor. Não fui cantor porque eu tinha vergonha. Depois que eu vi o Raimundo Fagner cearense, eu falei, mas eu sou um idiota mesmo, viu? E você canta bem? Canto nada, João. Já passou esse sonho. Bom, ok. Bom, aí minha mãe falou, tá bom, eu já chamo de Vicente de Oleni, você só vai mudar o Nonato. Deixa Raimundo Vicente, põe no registro Raimundo Vicente Ponciano de Araújo, que ela já chamava de Vicente, e põe no outro nome dele, do outro Raimundo Oleni Ponciano de Araújo. E você não muda seu nome, porque senão eu quero a promessa. Claro. E essa foi a promessa de minha mãe, gente. Por isso ela fez essa loucura de botar todos os 10 filhos de Raimundo Nonato Ponciano de Araújo. Agora, como é o nome do seu filho? Se minha mãe fez isso, agora olha o que o pai fez. Antes de eu casar, de eu pensar em casar, eu já sabia que o primeiro filho meu que nascesse homem tinha que ser chamado Albert Einstein. Albert Einstein. Quantos filhos você tem? Eu tenho 5 filhos, Jô. Os 5 se chamam Albert Einstein? Só o primeiro eu fiz essa promessa comigo mesmo. E conseguiu batizar ele com o nome do Albert Einstein. Interessante tá aí na isso. Cadê o... não quis vir, disse que estava com vergonha. Falar nisso tá aqui, ó. Mas tem um filho seu aqui na plateia. Tem o Pedro. Cadê o Pedro? Pedro tá lá, aquele lá. Ó. Pedro, levanta a mão, Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. É Pedro Nonato, não? Pedro Cabral. Pedro Cabral. Esse eu já fiz homenagem ao meu pai. Mas ele escapou o Álvares, né? Só Pedro Cabral. Pedro Cabral Ponciano de Araújo. Pedro Cabral Ponciano de Araújo. Claro. Bom, do Albert é o seguinte, o primeiro filho, eu falei, eu dava aula... Não precisa ler tudo. Não vou ler isso aqui, não. Não vou ler. Eu dava aula na escola que eu fiz a quinta, sexta, sétima e oitava naquela época, que era o ensino fundamental, igual ao fundamental de hoje. Trocando em miúdos, como é que ficou o negócio do nome aqui? Exatamente. Eu já era fã do Einstein, tinha estudado a vida dele, a teoria da relatividade, que não veio o caso aqui, né, João? É um pouco longa pra gente falar. Alguém ama, é fã de uma pessoa, eu era fã do Einstein. Aí eu falei, pra homenageá-lo, o primeiro filho meu, quando casar, vai se chamar Albert Einstein. Não queria nem saber se podia, se não podia. Nasceu minha filha. Falei, meu Deus, podia ter sido homem, mas não foi. Nasceu, meu primeiro filho é minha filha, que já me deu 3 netinhos. Mas ela não podia chamar de Einstein. Nome dos netinhos. Jaqueline, a mais velha, Jackson, o menor, e Ederson, o pequenininho. E Letícia, minha netinha do Pedro. Que é 4 netinhos. Do Pedro Cabral. Do Pedro Cabral, já me deu uma netinha. Podia batizar de Santa Maria, Nina e Pinta também, não podia? Hein? Daí, João. Homenagem a Cristóvão Colombo. Aí nasceu, eu casei realmente outra vez, né? Que primeiro eu não tinha casado. Casei e nasceu o filho homem. O Albert. O filho homem. Falei, pronto, vai ser Albert Einstein. Chego no cartório para registrar nome do seu filho. Albert Einstein Ponciano de Araújo. O escrivão olhou para mim e falou, lei brasileira não aceita o senhor escrever o sobrenome do grande Einstein, ou seja, o sobrenome de qualquer estrangeiro. Pode entrar só Albert Ponciano de Araújo, mas Einstein não pode. Fazer o quê? Lei é lei. Eu trabalho com a lei, né? Eu atualmente, principalmente agora, eu trabalho dentro da lei. Você trabalha com o quê? Atualmente eu trabalho na fiscalização de ICMS. Bom, do governo, né? Não tem nada a ver. Isso fica para uma outra. Uma outra. Aí eu falei, tá bom, mas não desisti. Cheguei em casa, quem tiver em casa pode pegar. Peguei o Aurélio, Jô. Dei uma olhada o que era Einstein.
Pode procurar na internet também. Naquela época não tinha, Jô. Naquela época não tinha. Não, tá bom. Vai. Einstein. Unidade de medida de radiação de energia. Que nem quilômetro, légua. É uma unidade de medida. Aqui no Brasil, Einstein significa isso. Tirei uma fotocópia do Aurélio. E foi lá. Cheguei no cartório. Olha, lá na Inglaterra, Einstein é sobrenome do grande Einstein. Lá na Inglaterra não, na Alemanha, na IUM. Mas aqui, Einstein é simplesmente uma unidade de medida de radiação de energia. Eu poderia chamar, como é, torcida do Corinthians, né? Que já botaram o nome do filho desse. Podia chamar de quilowatt. Quilowatt. Aí o escrivão falou, me dá essa fotocópia que eu registro. Vai ficar a prova de que Einstein não é. Tá aqui a prova. Tá aí Albert Einstein Lino de Araújo. Muito bem. Tá? Aí vou sair. Jô, vou saindo do cartório. Olho na banca de revista e vejo essa manchete. Eu não sabia. Eu era fã do Einstein, mas não sabia que eu tava mais ligado ao meu filho. Claro. Centenário de nascimento de Albert Einstein, dia 14 de março de 1979, página 18, Jornal de Londrina, quarta-feira, especial. Conclusão. Meu filho nasceu no mesmo dia que ele nasceu. Bom, eu conversei com o Raimundo Nonato Ponciano de Araújo. Não deu falar dos treinos, João. Que veio aqui dar essa entrevista altamente explicativa e elucidativa a respeito do trevo de 4 folhas. Olha, muito obrigado. Eu não conhecia nada sobre o trevo de 4 folhas, agora eu já sei tudo. Daqui a pouco a gente volta.